Não sei se eu fui clara na minha pergunta, mas qual será o momento em que nós estamos vivendo dentro desse plano profético de Deus, avaliando esse termômetro que é Israel? Excelente pergunta, irmã Bianca. Claro e evidente que a gente precisa olhar para Israel sempre, porque é um relógio de Deus para a humanidade, tudo que está acontecendo. E nós temos participação nisso como brasileiros. Não vamos esquecer que Oswaldo Aranha foi a pessoa que conduziu toda a questão e Israel, de todas as profecias, de todos os grandes sinais, a figueira brotou, a figueira brotando é o grande sinal. Israel é o grande sinal daquilo que você vê em Ezequiel 36, que não havia plantio ali, Deus dá uma ordem contra os montes, aí começa a ter uma terra produtiva, depois de ossos sequíssimos, você vê o Holocausto, aqueles filmes horríveis, e hoje aviões e aviões chegando na Terra Santa, chegando em Jerusalém. Então, Israel é o grande sinal, né? E nós temos essa participação. Agora, o que mais me preocupa, irmã, é que às vezes assim, a gente estava tendo num debate outro dia lá, e aí as pessoas falaram, mas pastor, Deus é amor. É claro que Deus é amor, mas é juízo, justiça. Ele é uma porção de coisas também, né? Quando a sarça está queimando e Moisés está ali, ele era meio científico ali, porque ele tinha estudado no Egito, ele não entende muito aquele fogo que não apaga, e aí Deus tem uma conversa com ele e fala. Aí ele vai embora assim, mas eu acho que ele para ali, isso não está na Bíblia, é por minha conta, ele fala assim, mas tá bom, eu vou libertar o povo, mas em nome de quem? E a resposta de Deus é fantástica, é assim, eu sou. Aí o eu sou na realidade, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Então, Deus ele tem várias características, inclusive a questão do juízo. E o que mais me preocupa, por isso que eu debato tanto, por isso que eu falo no posto de gasolina no supermercado, é sobre a ira de Deus. Vou cair de novo na palavra de Deus, 2 Pedro 3, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Isso é juízo. Mas Deus é amor, pastor? É amor. Mas existe a questão do juízo. E eu gosto muito também da Jan Markel, pastor Rodrigo, que é parceira do Amir Tsarfati, que ela fala, pastores, os púlpitos estão em silêncio. As pessoas não estão falando sobre isso. E eu vejo um movimento agora um pouco falando sobre escatologia, sobre profecias bíblicas, que a gente agora está um pouco atrás da Europa, dos Estados Unidos, mas a gente, Europa não, que está muito adormecido, mas os Estados Unidos tem se voltado muito, algumas igrejas, evidentemente. Então, essa discussão ela se faz muito pertinente, porque o que mais me preocupa em tudo isso é a ira de Deus. E Uhum. depois eu gostaria de citar uma outra parte da Bíblia aqui, como Deus constrói em Gênesis e desconstrói em Sofonias, mas fica na sequência. Souza. Ok, eu vejo uma situação, eu também concordo com aquilo que o pastor Martino falou. Eu quero fazer só uma conexão, uma relação entre essa profecia que eu vou ler, que eu vejo o tempo do cumprimento atual, conforme a pergunta da Bianca, desde esse momento. Eu vou posicionar, aliás, a observação brilhante sobre o nosso querido Oswaldo Aranha e a participação de um brasileiro naquela reunião que deu exatamente o voto decisivo. Mas nós temos que lembrar que isso aí já era algo que vinha anterior à Primeira Guerra. O Tratado de Balfour, o movimento sionista, o retorno, as alias, que a gente chama, que são o retorno do povo à sua terra, são as alias, já vinham acontecendo paulatinamente.
Mas eu vejo que a partir desse momento decisivo de Isaías, diz o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Olha que tremendo. Então eu vejo isto fazendo uma conexão com a profecia de Ezequiel ali, caminhando, vamos colocar para ser generosos, para uma leitura mais eficaz, a partir do capítulo 32 em diante, até chegarmos ao ponto do 37, que é a ressurreição nacional de Israel, até chegarmos nesse ponto, mas ali entre o 32, mais especificamente os capítulos 35, 36, eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Nós, quando eu digo nós, o mundo em geral, fazendo coro com aquilo que a Bianca falou, que Israel sempre está na mira. Israel é o relógio profético de Deus. Israel sempre esteve na mira. Aliás, Israel sempre esteve na mira deturpada da mídia, né? Porque quando a gente olha para a mídia, sempre para deturpar a imagem de Israel. Então eu estou vendo esse momento. Eu estou vendo o momento em que aquela figueira que Jesus, usando a figura metafórica, que Jesus amaldiçoou, que remete à ideia dele ter tirado a sua bênção, a sua graça, esvaziado a casa, porque a casa o rejeitou, mas que ele promete que um dia a figueira brotaria. E eu creio que a figueira está brotando. Então eu creio que no relógio profético de Deus, nós estamos vivendo esses momentos. Os momentos que a figueira floresceu. É como... Pastor Rodrigo, desculpa, pastor. Eu só queria acrescentar uma discussão importante nessa questão de aonde nós estamos, que existe um estudo chamado Cronologia Cristã, que é do Derek Walker, muito bacana, que ele fala exatamente de Adão até Abraão 2000 anos, de Abraão até Jesus 2000 anos, de Jesus até a era de igreja da nossa era 2000 anos, nós temos de Adão até a era da igreja 6000 anos, para Deus 1000 anos um dia 1000 anos. Então, respondendo praticamente, a gente está entre o dia 6 e o dia 7 da criação. O 7 seria o milênio, ou Shabá, e a gente está exatamente entre o dia 6 e o dia 7. É um estudo muito interessante que bate com tudo isso. E depois do 7, nós temos o 8, que é, na matemática, o infinito e que, espiritualmente falando, é a eternidade com Deus, que é a Nova Jerusalém. Isso é lindo, cara. É poético. Desculpa aí. O estado eterno, né? O estado eterno, né? O estado eterno. Exatamente. Eu acho que nós estamos preservando-se as contas. Eu não conheço todo o estudo, mas eu conheço uma boa parte do que o Derek Walker estabeleceu. E nós hoje estamos perto de 5.780, né? Do calendário lunar. E aí, essa diferença para os 6.000, ela é muito pequena dentro desse espaço de tempo, e também preservando-se os deltas, né, e os intervalos, né, o mais X%, menos X%, mas nós com certeza devemos estar finalizando o 6º dia e prestes a entrar no milênio sabático. Concordo também com essa visão, tá, pastor Ricardo? E aí uma coisa muito interessante dentro desses 6.000 anos é essa história cíclica. Um arrebatamento nos 2 primeiros 1000 anos, que é o arrebatamento de Enoque. Outro arrebatamento nos 2.000 anos seguintes, o de Elias. E agora, então, outro arrebatamento nos outros 2.000 anos, que é o arrebatamento da igreja. Dentro dessa perspectiva do tempo profético, então, que estamos, entre o 6º milênio e o 7º, eu queria ler Isaías 36, 22 ao 24, para entendermos, para que o nosso público em casa entenda também em que tempo profético nós estamos. E ainda, continuando na pergunta da Bianca,
de Israel como relógio profético. A Bianca, então, demonstra ser bem novinha, que ela disse que nasceu nos anos 80. Nós três aqui já tínhamos nascido antes do ano 80. Então, mas é isso, que desde 48, nós que surgimos, então, e nascemos ali, e fomos desde que passamos a nos entender como, de alguma forma, adultos ou maduros, Israel está sempre no noticiário. Seja, alguns vão se lembrar mais ali dos anos 90, né? 90, 91, quando Bush pai houve aquela guerra do Golfo, o Kuwait, o Iraque, e Israel estava naquela coisa, Israel fez um ataque cirúrgico ali ao Iraque. Então Isaías 36, do 22, diz assim, isso é muito importante para falar de 48. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade para eles. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, Israel é o relógio profético de Deus, porque o tema da queda e da restauração de Israel, ele caminha por toda a profecia bíblica. O tempo inteiro isso é invocado. O próprio anjo Gabriel, quando entregou a profecia para Maria, em Lucas capítulo 1, a partir do verso 32, ele diz, o que de ti há de nascer, se chamará Jesus. E ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai, e vai reinar sobre a casa de Jacó perpetuamente. Então, as próprias profecias, conforme o pastor Ricardo Martins cita no início, falando as profecias de Daniel, teu povo e tua santa cidade, agora Gabriel vem e diz que o Jesus vai reinar sobre a casa, sentar no trono de Davi, reinar sobre a casa de Jacó. E aqui no capítulo 36, que justamente antecede o Vale de Ossos Secos, o profeta Ezequiel está dizendo que Deus vai congregar Israel de todas as nações, não por amor a eles, mas por amor ao seu nome e à sua palavra, aquele que ele jurou a Abraão, Isaac e Jacó. Então Israel é o relógio profético de Deus, porque Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então o tempo todo Israel vai estar nesse cenário profético. Portanto, quando antes de maio de 48, o pastor Ricardo cita a Balfour e todas essas questões que levaram Israel de volta à sua terra, então antes de 48, não havia muito cenário profético cumprido, né? Penso eu, e o pastor Ricardo Martins chamou a atenção no início, quando ele falou assim, as pessoas vendo, imagina essas pessoas vendo, sabendo dessas profecias e vendo-as se cumprir, não é? Então, de 48 para frente foi uma loucura, porque aí o Ricardo Souza cita a profecia de Isaías, que vai dizer, poderia nascer o povo num só dia, as profecias do retorno. Então, quem estava lendo Bíblia fica louco, né? Fica louco, porque tá vendo na profecia bíblica e agora aquilo acontece. E aí, uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção e devolvo para vocês comentarem, é que Jesus quer esperar de nós que nós saibamos o tempo da visitação. Você quer ver uma coisa? Lucas 19, 44, ele diz assim, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, quando Jesus fala em Mateus 24, 33, que haverão guerras e haverão sinais, e fala que nós, quando vide todas essas coisas acontecerem, então quando ele faz menção disso, ele está dizendo que nós deveríamos conhecer as profecias bíblicas para que, em observando elas se cumprirem no noticiário do dia a dia, nós nos atentássemos para o tempo da sua segunda visitação. Então é plenamente bíblico o que Jesus espera de nós, que nós reconheçamos o tempo profético que nós estamos vivendo. Se alguém de casa perguntar assim, então, mas aí vocês já deram a volta aí nos 4 e a pergunta começou a ser respondida. Essa é a ideia. Nós vamos seguindo aqui nos comentários, né, para nós entendermos que tempo profético é esse que nós estamos vivendo. Então eu tenho uma leitura aqui, Mateus 24, 32 a 35, que fala, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então eu quero saber, esse texto que eu acabei de ler,
refere-se a esse ressurgimento de Israel? Existem várias coisas. Eu acho que foi o pastor Ricardo que citou também que uma profecia, ela pode estar, que, se não me engano, a lei da dupla referência, que você fala sobre um assunto, mas na realidade ele vai cumprir em outras questões ali. Eu gosto muito de fazer uma comparação, eu fico até emocionado, viu, gente? Porque em Lucas 4,18, Jesus ele entra na sinagoga e ele fala aquela narrativa linda, né, pastor Rodrigo, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para liberdade dos oprimidos e o ano aceitável do Senhor. E ele fecha o livro e entrega ao escrivão. Ele não completa Isaías 61, que a última frase diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Cara, isso é demais. Por que ele para ali e entrega? Ele não lê todo Isaías. Porque aquela era a primeira vinda dele, com amor e graça, recebendo todo mundo. A segunda é muita ira ali no meio, destruindo o anticristo, os exércitos do anticristo. Mas naquela visitação ali, ele era o que dava face. Ele era aquele que demonstrava amor pelas pessoas. Então, não era a característica da ira ainda que vai se cumprir. Pegando um gancho também nessa questão da ira, às vezes eu ficava pensando aqui com Deus em relação à ira. Deus falou muito forte no meu coração, levou o Salmo 14. Diz o seguinte, primeiro versículo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, não há Deus é muito forte. Tem gente que fala o seguinte: não existe Deus. E, só para fechar o meu comentário, às vezes, e muitas vezes, a ira e o juízo é para mostrar para o tolo que existe sim um Deus, cara. E que ele não vai conseguir conter o juízo de Deus, como a Torre de Babel. Foi construída aqueles andares todos depois do dilúvio, porque o sentimento era capitaneado: vamos fazer uma torre bem grande, porque pode chover de novo tudo que chover, porque a gente vai estar bem seguro aqui. A Torre de Babel é uma tentativa de conter o juízo de Deus. Desculpa, não vai rolar. Porque quando Deus coloca o juízo em prática, é difícil segurar. Pastor Ricardo Souza. Pois olha, eu quero voltar àquele tema. A gente ouve uma palavra dessas e acaba ficando pensativo, né? Sim. Porque não é fácil sequer, né, meu xará, a gente imaginar. Porque falar de ira dá a impressão que é aquela coisa: o cara tá bicudo, tá beiçudo, tá enraivecido. Gente, ninguém tem ideia do que é uma ira, no sentido de ser potencialmente justa e potencialmente poderosíssima, como é a ira de Deus. Por que Deus está reservando esse momento exatamente para o tempo propício, para o auge, para o cumprimento do tempo do pisotear da terra, da sua santa cidade? Porque exatamente isso é um tempo reservado exclusivamente para aqueles que merecem, para a impiedade humana. Então, nem os salvos da tribulação, quando eu digo salvo fisicamente, porque os salvos que morrerem já estão, ainda que martirizados e clamando pelo sangue, eles já estão na glória, mas os salvos vivos, eles serão preservados, porque senão nós não teríamos gente para o milênio. Essa é uma realidade.
Então Deus também preservará esse povo nesse tempo. Então, quando a palavra de Deus diz que se cumprirá, quando virdes, se cumprirá e não passará esta geração, voltando àquilo que a Bianca perguntou com muita propriedade, eu vejo esta geração, a geração que vive essas coisas. Uhum. Por mais que a gente faça cálculos, por mais que a gente tente estabelecer 1948, depois a famosa Guerra dos 6 Dias, quando foi a tomada da capital, quando Jerusalém passa a ser a capital, e nós façamos as contas de uma geração, eu acredito que nós temos que olhar para a geração povo, a geração étnica, a geração etnia, a geração que estará viva por ocasião dessas coisas. Podemos estar às portas ou não. Eu acredito que estamos muito próximos. Gente, eu não tem como a gente... Vejam, eu venho de uma década onde eu fui firmado na escatologia, aquela coisa, né? O bichinho que te morder é aquele que vai te contaminar. Então, na década de 80, eu venho desde do final da década de 70, mas na década de 80 que eu fui impactado e tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de escatologia com o professor pastor Júlio Rosa. Tem alguns livros escritos, fui aluno dele, tive a satisfação, o Rodrigo sabe disso, né? Satisfação de ter sido aluno dele no curso Mistérios do Apocalipse. E foi ali que houve um despertamento. Você veja, e aí eu tive uma sede de aprender, tive uma sede de buscar, tive assim uma paixão por esclarecimento. Acreditem vocês ou não, eu ainda estou tentando buscar esse esclarecimento até hoje. Ou seja, nós nunca vamos parar. Porque aquele que parar e achar que sabe tudo, não seguiu a evolução. Porque, veja, na década de 80, eu cheguei a acreditar que o tempo já estava maduro. Sabe, o satélite, eu fui da área de engenharia, da área de telecomunicações, então eu achava que agora já temos o satélite, as duas testemunhas, quando o mundo inteiro vai conhecer via noticiário e tal. Mas, gente, eu sequer imaginava, nós sequer imaginávamos que na década de 80 nós teríamos a tecnologia que nós temos hoje. Verdade. Sabe? A internet, agora está vindo aí o 5G, se é potencialmente nocivo ou não, não vou entrar nesse mérito de discussão, mas o fato é que essa tecnologia está chegando, já está aí, e vai conectar o mundo numa rapidez assim absurda. Então, quer dizer, ver em tempo real, conhecer o mundo, a globalização, o controle totalitário que virá por aí, vai ser muito, mas muito fácil para a besta usando esse sistema, essa amplitude desse sistema. Então eu vejo por essa ótica. Então a geração que estará conectada a esse tempo, a geração que estará presente, vivendo esse período, essa geração não vai passar realmente sem que se cumpram todas as coisas, e aí, pimba, volta ao Senhor. Aí é uma outra volta que nós estamos falando. Aí nós estamos falando da parousia. Nós estamos falando do tempo exatamente para cumprir, fazendo coro com aquilo que o meu xará falou. Aí sim nós vemos o cumprimento de um tempo de justiça, de juízo, como quando o Senhor volta para congregar as nações, quando as nações estiverem congregadas no Vale de Josafá. Aí é uma outra etapa. Como eu vejo essa situação. Perfeito. Pensando esse raciocínio aí, Bianca, que o pastor Ricardo Souza desenvolveu baseado no Ricardo Martino, eu vou fazer uma leitura de Apocalipse 13:16, porque dentro dessa questão do satélite que o pastor Ricardo traz, essa questão da tecnologia, o Apocalipse 13:16, 17, para que os irmãos em casa compreendam o tempo profético que nós estamos, ele é tão oportuno porque ele demonstra o quão eficiente o governo do anticristo vai ser e o quão perto nós estamos de um governo totalitário, ditatorial. Apocalipse 13:16, 17 diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então isso demonstra um governo ditador,
um governo totalitário e demonstra que o quão eficiente ele é, já que ele é capaz de pegar grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, e que ninguém possa comprar ou vender. Então, toda essa tecnologia 5G, toda essa questão toda, agora, claro, e eu concordo com vocês três em gênero, número e grau, nada dessas coisas que estão aqui é a marca da besta, seja o 5G, quando o pastor Ricardo Souza diz, independente do potencial nocivo ou não, nós não estamos fazendo essa escatologia especulativa de maneira nenhuma, mas claro que toda a palavra é conexão, toda essa conexão que nós estamos vivendo, ela é uma preparação, ela é um pré-condicionamento, ela caminha para lá, isso sem sombra de dúvida. E aí, Bianca, para te devolver, eu queria ler Lucas 22, 11 e 25. E aí, para vocês três comentarem, eu suponho que talvez isso vai esbarrar nos seus comentários aí nas próximas perguntas. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas. Eu gosto demais dessa leitura do Lucas, por causa desse verso 11, quando ele diz do terremoto, da epidemia e da fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Isso nos fala de escatofobia, da depressão, da angústia, da síndrome do pânico, da taquicardia, dessa desesperança que começa a assolar algumas pessoas, e eu devolvo aí. Com certeza. Eu acho que a gente tem vivido um tempo... A gente está no meio de uma pandemia, obviamente o emocional das pessoas, cristãs ou não, é afetado, né? Mas a gente olhando para as profecias e tendo a convicção bíblica da verdadeira interpretação da palavra, nosso coração tem que se encher de esperança, né? Pela vinda do Senhor. Então, tomando isso como gancho aí, Pastor Rodrigo, aquele que está triste, que está abatido, que está enfrentando uma angústia nesses dias, a gente tem que voltar os nossos olhos, né, consolar uns aos outros, nos exortarmos mutuamente aqui, e para que os nossos olhos estejam voltados, porque a nossa leve e momentânea tribulação vai passar. E a glória, né, que nos espera, que nos aguarda, que Cristo já nos preparou por causa da sua imensa misericórdia, imensa graça que está sobre nós, nos livrará de todas essas coisas, né? Nós, como bons pré-tribulacionistas que somos, a gente pode ter essa doce esperança, né? A bendita esperança de que ainda que a gente esteja passando por momentos difíceis, mas o Senhor Jesus vai nos poupar dessa ira que está por vir, né? Tem vários versículos proféticos que nos garantem que o Senhor nos livra da ira vindoura, né? Então é isso. Sabe o que dói, Bianca? Eu estava ouvindo você e me ocorreu algo. Sabe o que dói? Fazendo uma conexão entre o que você falou e o Rodrigo falou, é que nós temos essa esperança, nós sabemos que seremos livres da ira vindoura, e quando eu digo nós, eu quero fazer coro com Neemias e assumir o nosso pecado, o pecado da igreja. E nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Você veja, eu assumi um compromisso de que no tempo que eu tenho, Deus me deu uma sobrevida depois que passei por uma cirurgia de coração seríssima. Então eu falei, não, esse tempo tem que ser relevante, eu tenho que fazer valer a pena o sacrifício de Jesus e quero me tornar uma voz profética, ainda que seja uma voz profética que ensine, que esteja no ensino. Porque às vezes nós somos tidos, né, Rodrigo, Ricardo, Xará, Pastor Martino, eu, você mesmo, Bianca, sendo jovem e já tem um chamado ministerial sobre a tua vida, nós somos denominados profetas do caos só porque falamos a verdade? Ah, mas a igreja, nós queremos ir à igreja para ouvir coisa boa.
Nós queremos só ouvir massagem. Gente, se eu quero massagem, eu vou numa casa de massagem. Se eu vou na igreja, eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir a verdade. Então, olhando para aquele texto, eu estava vendo aqui, pastor Rodrigo, fazendo coro com o que você falou e a Bianca, esse texto de Apocalipse 13 mostra exatamente o contraponto, a contramão, o vento contrário daquilo que a Bianca falou, que é o nosso prazer, a nossa satisfação de sermos libertos, sermos livres da ira. Mas o grande problema é que nós seremos livres da tribulação, mas há um povo que não. Uhum. Então a gente vê aí o capítulo de Apocalipse 13 mostrando que o anticristo vai conseguir um domínio, vai conseguir unidade política, quando a gente olha para a continuação do texto, e vai conseguir, através do engano e de um tempo de extrema crueldade, impor sanções e peso e jugo ao povo desta terra que é impossível de mensurar hoje. Porque quando o Senhor diz, haverá então grande tribulação, igual nunca houve, e nem jamais haverá na terra, a gente não tem como mensurar isso. Vai comparar isso aqui, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a um holocausto que aconteceu, a morte de milhares e milhares e milhares de cristãos e de judeus e de pessoas que se opuseram aos regimes totalitários comunistas. Eu não creio que hoje nós tenhamos parâmetro para entender esse tempo que virá. Então nós precisamos do Espírito Santo para falar às pessoas profeticamente sobre isso, sobre aquilo que a Bianca falou, a satisfação que nós temos, a bênção que nós temos, a esperança que nós temos, e é isso que nós queremos relevar, e ao mesmo tempo o contraponto, ao mesmo tempo a contramão, que é exatamente o tempo do anticristo e o que ele imporá às nações da terra. Claro que o tempo dele está contado, nós sabemos disso. Mas enquanto não vier o juízo sobre ele, ele vai fazer o maior estrago, o maior arregaço nessa terra. Veja que são duas visões, uma extremamente dolorosa e outra extremamente regozijante, que nos revivifica, que nos traz paz. Agora, como eu consigo viver em paz no mundo é que eu sei que está caminhando para o caos e a destruição, não é? Uhum. Dá uma aflição, né, pastor Ricardo? Eu queria compartilhar um pouco a minha experiência. Eu trabalho no comércio internacional, eu tenho 2 trabalhos e o segundo eu sou professor universitário. E um dia o coordenador chegou para mim e falou, professor, eu quero que você faça o mestrado, porque agora está sendo exigido, etc. Foi uma tarefa, né? E foram 3 anos muito difíceis. E quando chegou quase praticamente no final, que era um sábado inteiro, de manhã até a noite, eu estava entregando os pontos, eu falei, eu não vou conseguir aqui. E aí, quando eu fui entregar o mestrado, Deus mandou esse chefe falar comigo, eu encontrei com ele, eu estava fazendo a curva, eu estava indo para um lado, ele estava indo para o outro, a gente quase se bateu, ele falou assim, professor, e aí, como é que está o mestrado? E eu estava indo entregar, eu falei, pô, tá ótimo, estou quase terminando, ou seja, Deus não permitiu que acontecesse isso, eu terminei, e aí depois que eu terminei, eu entendi por que Deus colocou o mestrado, porque você vira um pesquisador, e já falando um pouquinho do grupo de escatologia que nós temos lá no WhatsApp, foi a questão da pesquisa, de traçar um paralelo na palavra de Deus e daquilo que estão acontecendo nos jornais e na mídia. Isso que é o grande barato do grupo de escatologia. Vai ter gente que vai sair? Vai, claro, porque a gente está fazendo um confronto ali. Então é o bugre com emoção, pastor, que nem a gente falou na outra live lá. Mas eu fico contente, por quê? Porque existem pessoas que, não por mim, mas pelo Espírito Santo, foram convertidas através da escatologia e da profecia bíblica. Tem pessoas dentro do grupo que a gente visitou e que a gente falou sobre profecias bíblicas e, através do Espírito Santo, elas foram convertidas. Então, eu também queria fazer... Eu olho para o copo meio cheio, porque o quão bom tem sido Deus e tem dado estratégias para a gente. A escatologia é uma estratégia definitiva. É muito importante, porque
Outro dia eu estava na estrada dirigindo, e aí eu vi uma grande igreja, não vou citar o nome, que sempre vende uma opção de coisa, vende sal, vende tal, mas ela falou o seguinte, eu estou fazendo um curso de escatologia, apocalipse, não sei o quê. Pô, eu fiquei super feliz, cara. Por quê? Porque as pessoas estão falando e não falavam. Então, os púlpitos estão começando a falar sobre o assunto. E isso é muito importante. Amém. Vocês sabem que o Karl Barth, ele é um teólogo, eu gosto, tem gente que não gosta dele não, eu gosto, porque ele falou umas coisas muito interessantes. Ele disse, ele é considerado o pai aí da teologia do paradoxo, né, pastor Ricardo Souza? Porque ele disse essa coisa que vocês três estão falando aí. Ao mesmo tempo, há uma alegria porque a palavra escatológica está cumprindo, a profecia está cumprindo, Jesus está voltando, então há uma esperança, uma paz muito grande, mas há uma tristeza por aqueles que ainda não ouviram, né? E aí a gente fica, puxa vida, meu Deus, eu tenho paz, eu quero, mas tem tanta gente para ouvir. E aí o pastor Ricardo Martino fala dessa questão do evangelismo para a escatologia. Eu sempre fiz isso também. Meu evangelismo sempre passou pelo 1 Tessalonicenses 4. Sempre falei do arrebatamento, sempre falei que Jesus ia vir, que Jesus ia voltar. Sempre falei do anticristo, não querendo fazer um terror. Ou como diz o pastor Ricardo Souza, às vezes nós somos, alguém pode nos chamar de profetas do caos, né, pastor Ricardo? Por causa de falarmos aí, Apocalipse 13:7, por exemplo, diz que vai ser permitido ao anticristo, a esse ditador que nós estamos falando, fazer guerra aos santos e os vencer. E que vai lhe ser dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Mostrando que o seu governo, por exemplo, ao contrário do que alguns pensam, ele é de abrangência. Eu posso até ler o texto, apesar de que eu citei ele ipsiliter. Foi-lhe dado também... Sabe, pastor? Pode falar. Quando você fala santo, e aí o senhor completa com um versículo, quando você fala fez guerra contra os santos, você imagina o cara dentro da igreja, quando a igreja for arrebatada, ele olhou para o lado, viu que não foi, ele virou santo, cara, na mesma hora. Falou, pô, tá tudo certo o que eles estavam falando. Desculpa aí. Perfeito, raciocínio, perfeito. É isso aí. Ficou esperto rapidinho. Inclusive, eu sou meio antigo também. Eu estou sempre indicando aquela série de filmes antigos lá, que é Agonia do Planeta Terra, O Ladrão na Noite é o primeiro. É uma quadrilogia, são 4 filmes. E o terceiro filme, não sei se a Bianca já viu, não sei se vocês, na verdade, se os três, talvez os três não tenham visto, mas acho que conhecem. Ele mostra igrejas evangélicas funcionando na tribulação, mas ele mostra muito interessante, o pastor pregando, ele tem a marca na testa. Vocês já viram esse filme? Ele é muito antigo, então assim, não tem tecnologia, não tem essa coisa bacana dos filmes de hoje. Mas a biblicidade, vou usar esse termo, vou criar uma analogia aqui, a biblicidade do filme. Então o pastor, ele tem uma marca da besta, e ele está com aquele sermão daquele jeito, e muitas pessoas estão indo na igreja falando assim, uai, mas então nós estamos... Mas aí tem aqueles que ficaram, e aí, como diz o pastor Ricardo Martins, o cara virou santo e falou, esse aí é o anticristo. E tem olha, o filme 3, eu assim, tem um pastor entre esses que ficou, que na verdade ele ficou, mas ele aceitou a marca. E ele sabe que esse ficou, ele é consciente, ele começa a ensinar algumas pessoas. A pessoa fala, mas... Aí ele abre um mapa escatológico, assim, sabe? Ele abre um mapa escatológico e ele começa a ensinar. O pessoal fala, mas se você sabe tanto assim, como é que você ficou? Aí ele fala assim, eu levei muita gente pro erro. Eu estou consciente disso. E eles pensam que eu sou biruta e desse jeito eu estou vivendo por aqui. Eu tenho uma cabrita, e eu tenho uma galinha, e eu tenho aqui ovos e cães, e eu vou me virando. E eu sei que eu tenho que resistir aqui até o final da tribulação, porque a marca ainda vai piorar. É interessantíssimo. Então, a teologia do paradoxo de Karl Barth, porque ela fala, você tem a esperança, a bendita esperança, mas há uma tristeza, porque muitos ainda não aceitaram a Cristo. Eu queria trazer um pouco a discussão para uma passagem muito bonita em Gênesis 18, versículo 16, quando Deus fala para Abraão, ele está prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Então é uma espécie de juízo aqui. Ele fala o seguinte, quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Aí o Senhor faz uma pergunta. Olha só que bacana, é lindo isso. Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer?
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e ele vai embora. Mas a grande pergunta dele é, será que eu devo esconder de Abraão, povo de Deus, o que eu estou para fazer? Claro que não. Então Abraão sabia. Então o povo de Deus sente toda essa questão do juízo que há de vir, por isso que a gente está conversando aqui, e aprofundando um pouco a discussão. Se você vai em Sofonias 1:3 e você olha Gênesis 1, quando Deus vai criando as coisas, Deus segue uma lógica. E ele fala depois do versículo 21, ele fala dos peixes, das aves, dos animais e acaba no homem. E em Sofonias 1:3 diz o seguinte: consumirei as pessoas, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os ímpios. Então é uma desconstrução da criação em Sofonias, mas na ordem perfeita da criação. Isso é lindo. Então a gente precisa também estar atento à questão do juízo de Deus, porque está tudo na palavra. Ele não vai fazer nada que a gente não saiba. O roteiro está pronto. É por isso que nós somos importantes ali no contexto, Ezequiel 33:2, que diz, é o atalaia. Põe a tua vida em ordem, meu filho. Sai fora dessa que é roubada, não sei o quê. Ajeita aí, meu filho, e vamos para frente. É isso, é o papel do atalaia. Não é apontar dedo, mas falar, poxa, vamos junto aí, corpo de Cristo. Se tu cair, cara, levanta aqui, dá um abraço, vem aqui e fortalecer o corpo de Cristo. Essa é a grande discussão das profecias, para que a gente possa estar apto a vestir o linho finíssimo que a gente vê em Apocalipse. Aí entra aquele a quem muito é dado, muito será cobrado, né? O povo de Deus não é indesculpado. Nós não temos essa condição, porque não conhecer isso que o pastor Martino acabou de falar só cabe ao povo que realmente não mete a cara na palavra. Porque o povo de Deus não tem essa de eu não sei, eu não vi, nunca ouvi. Se não sabe, não viu, nunca ouviu, foi porque de fato nunca se envolveu. Nunca se comprometeu com a palavra do seu Deus. Por que o povo de Deus é enganado? O povo de Deus não poderia ser enganado. Quando às vezes as pessoas dizem assim, mas se possível, porque a palavra de Deus é muito clara, se possível for. Veja, ele não diz que vai ser. Ele diz se fosse possível, porque o próprio Senhor está dizendo que para o seu povo, o verdadeiro povo, aquele que tem compromisso com ele e com a sua palavra, não será enganado. Uhum. Se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Vejam, eu faço essas conexões para dizer única e exclusivamente uma coisa. Só é enganado, só não conhece, só está à mercê e é vulnerável aquele que realmente não põe a cara na Bíblia. Para falar assim, resumir o pacote. É como eu vejo. A gente não vai muito longe. A gente estava falando na outra live, né, pastor Rodrigo? A questão, tem muito crente que quando vem um testemunho de Jeová, o cara foge, assim, né? É uma oportunidade. Todos os testemunhos de Jeová que fizeram contato comigo, nenhum voltou a falar comigo. Por quê? Criou um senão na cabeça deles. Então, a gente sabe da Bíblia, dos 66 livros inspirados por Deus. E a edição deles é do Novo Mundo. Teve que ser criada uma outra para encaixar a doutrina ali. Mas então o crente, ele precisa saber. Ele precisa entender ali, agarrar, todo mundo é importante, até o cara que não é salvo. Nesse contexto, é muito... O nosso papel é fundamental. Uma live dessa é fundamental para a gente poder estar falando sobre profecias bíblicas, porque a figueira brotou. A figueira brotou. Israel já é uma realidade. O que a gente precisa fazer? A gente precisa falar sobre o assunto. Por isso que o grupo de escatologia está lá, para alertar. Vamos nessa, olha lá, pessoal, não sei o que, olha o que está acontecendo no jornal. Olha, tremendo isso. Então, né?
Então é isso aí que eu gostaria também de despertar nos irmãos, nos pastores, exatamente essa questão aí. Perfeito. Dentro disso que ambos os Ricardos falaram, Bianca, e ainda dentro do tempo profético que nós estamos vivendo, dentro dessa importância que o pastor Ricardo Martins chama, que nós temos que falar, temos que estudar, tem que falar de profecia bíblica, eu queria fazer uma leitura para provocar os três e os comentários também, é porque a profecia é muito clara. Quando o pastor Ricardo Souza, e ambos concordaram aqui, pastor Ricardo Souza diz, o povo tem que ter a cara na Bíblia, porque alguém vai dizer assim, mas meu pastor não fala, mas a igreja não fala. Nós sabemos que não fala, mas o pastor Ricardo de Martins observou na igreja grande que tem uma prática de teologia da prosperidade, que lá estava o curso de Apocalipse. Então Deus está despertando. E além de Deus estar despertando, isso não exclui a minha responsabilidade de conhecer o grande livro. Joel 3, 1 e 2 diz assim, eis que naqueles dias e naquele tempo... Aí, gente, olha só. O pessoal que está em casa que quer entender como é que interpreta se é Israel, se é igreja, presta atenção nessa leitura. Eis que naqueles dias e naquele tempo... Que dias? Que tempo? Em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra todas elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, presta atenção. Quando ele mudar a sorte de Judá e Jerusalém, é quando ele remover o cativeiro. O tal cativeiro de que ambos os Ricardos já falaram aqui, da figueira florescendo, de 14 de maio de 48, quando volta a ser nação. Então, quem quiser escrever do lado daquele versículo 1, cumprido, pode escrever cumprido em 1948. No versículo 2, ele diz que vai convocar as nações. Então, quando nós vemos os conflitos na Guerra da Independência, Guerra dos 6 Dias, as batalhas árabe-israelenses que aconteceram, depois nós vemos a Guerra do Golfo, mais tarde outros conflitos, a invasão que o governo americano, o governo estadunidense fez contra o Talibã, e aquele momento todo do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, e depois as outras invasões, as coisas que estão acontecendo lá agora, tudo isso faz parte do versículo 2, quando Deus diz, congregarei todas as nações para a batalha no Vale de Josafá. Então, tudo isso que nós estamos vendo, esses conflitos toda hora tendo que voltar no Oriente Médio, é porque Deus está congregando, não assim de uma vez, mas ele está levando as nações para o Oriente Médio. E esse versículo 2 ele é tão instrutivo que ele vai passar por situações das cruzadas até os nossos dias. Porque ele diz que no versículo 2, está congregando as nações no Vale de Josafá, para com elas entrar em juízo por causa do meu povo Israel e porque repartiram a minha terra entre si. Então, os cruzados, aquela coisa toda de vem o muçulmano, Jerusalém é minha, vem o cruzado, Jerusalém é minha. Deus deu a terra a Israel. Ele fez um pacto com Abraão, com Isaac e Jacó, ele fez uma aliança palestiniana, aquela terra em cumprimento profético pertence ao povo de Israel, e não foi eu que falei, apesar de que foi eu que li. O Joel 3,2 está dizendo que Deus vai entrar em juízo com os povos porque eles repartem a terra santa. Então, até quando aquele outro primeiro-ministro de Israel, que agora já morreu, inclusive, quando ele faz aqueles acordos todos da terra em troca de paz, ou toda vez que isso aconteceu, por mais que às vezes em algum momento isso seja necessário a nação de Israel fazer para obter alguma paz, não é o plano de Deus dar terra em troca de paz. E aí Irmã Bianca, não tem nenhuma pergunta sobre Ezequiel 38 e 39, não? Essa é a melhor profecia de todas.